Nós vamos hoje abordar um tema que sempre tem trazido, de certa forma, intensos debates. O que se trata o trabalho nos domingos e feriado, ou mais especificamente sobre o feriado que tivemos na última segunda-feira. É preciso registrar que a direção dos sindicatos comerciários ela é totalmente contra o trabalho aos domingos e feriados. Agora, a legislação federal alberga as convenções coletivas que negociarem, os sindicatos que negociarem e firmarem convenção coletiva garantindo tal funcionamento. A pergunta que poderia ser feita é por que o SINDEC tem negociado com as entidades patronais o trabalho aos domingos e, no caso em tela, os feriados. A questão é a seguinte: a negociação, ou melhor, uma convenção coletiva, para que ela chegue a ser concluída, ela precede de um processo de negociação, aonde o Sindicato dos Trabalhadores, no caso o SINDEC, Sindicato dos Empregados do Comércio Caruaru, apresenta uma pauta de reivindicação e nesta pauta não consta o trabalho aos domingos, tampouco nos feriados, e as entidades patronais, por sua vez, apresentam a contraproposta, defendendo o interesse em garantir o funcionamento do comércio aos domingos e feriados. E essa negociação não envolve apenas a questão dos domingos e feriados, mas são 70 a 80 cláusulas que vão desde o funcionamento do comércio ao salário, fardamento, enfim, tudo aquilo que envolve a relação de trabalho, naturalmente, entre comerciários e empresários do comércio varejista e atacadista de Caruaru. Então, ao longo desse processo, algumas coisas são aprovadas pelo SINDEC, que é defendida pelo Sindiloja e pelo Sincata, outras também são aprovadas pelas entidades patronais, aquilo que é defendido pelo SINDEC. E, no final, se firma uma convenção coletiva. Agora, o que determina realmente a conclusão de um processo de negociação é a categoria em assembleia. A categoria comerciária ela é sempre convocada para discutir tais questões. E, se não há uma participação maior da categoria, alguém não pode estar reclamando, uma vez que há a convocação da diretoria. Cabe à categoria, sempre que convocada, comparecer às assembleias, apresentar a sua opinião, o que tem sido feito nas últimas assembleias. Inclusive, neste mês de setembro, início de outubro, nós já estamos convocando mais uma vez, já estaremos convocando mais uma vez os comerciários para discutirem a pauta de negociação ou de reivindicação que iremos apresentar aos sindicatos patronais para a campanha salarial de 2015. E aí, mais uma vez, é extremamente importante a presença do comerciário para que ele decida aquilo que ele entende ser melhor para ele. Agora, decidir numa assembleia e acompanhar também a diretoria nos debates junto aos sindicatos patronais, que geralmente esses debates, reuniões, são realizados lá no Ministério do Trabalho. Então é importante que antes de falar ser contrário ou a favor, que gosta ou que não gosta de trabalhar aos domingos, seria importante que se conhecesse todo esse processo da negociação coletiva e, além do mais, a participação direta, a presença sistemática do comerciário nas assembleias e nas reuniões que são realizadas entre o SINDEC e as entidades patronais, como já disse, reuniões essas que são mediadas pelo gerente do trabalho aqui em Caruaru, o que ao final de todos esses debates conclui-se pelo processo da negociação, firmando-se então a convenção coletiva de trabalho.